Boa noite, galera! Começando aqui com um pedaço do Coppem de Madureira que eu ajudei a destruir na época com a terapia do bom barulho. Mandei estampar no azulejo, botei uma moldurinha branca, botei uma moldurinha de lixa e virou uma arte, uma recordação do momento de felicidade da terapia do bom barulho. Coppem de Madureira que a galera tem mantido. O pessoal do skate que hoje escuta indo lá, bota resina no copo, mantém esse copo legal, esse Super Banks lá de Madureira que eu devo muito, cara, gosto muito daquele pico, poxa, é uma piscininha, mais ou menos, vou dizer assim, né, cara, não tem o verticalzão, tem o bom vertical, mas o copo daquele Banks é muito maneiro, tanto que virou agora, recordação tá na minha parede ali. Deixa eu ver aqui, botar óculos pra ver quem tá entrando, que hoje a gente vai ter um papo com um cara que é muito sangue bom, muito meu amigo, o cara é engraçado pra caramba. História do skate, o cara tem muito skate, tem muita história. Vamos ver se o cara tá entrando aqui, eu pedi pra ele fazer aquele procedimento de pedir na câmera, né, cara? Pedir a solicitação na câmera, cara, esse óculos fica cheio de coisas brancas aparecendo. Tirando uma musiquinha, já foi a entrada. Falou, Luciano, beleza? Luciano PT entrando aí como sempre, dando aquela força. Cadê você, amigo? Sabe o que eu tô falando, né? De hoje, né? Quem acompanhou as chamadas de ontem, de hoje, ele até postou ali, fez um históricozinho lá no início da vida dele, que é o Flávio Ascani, né? Que é o professor Flávio Ascani, grande skatista de ladeira, de tudo quanto é lugar. O cara é multi-esporte, o cara é multi-prancha. A gente vai conversar sobre isso, né, cara? O cara trabalha milhões de esportes de prancha, que teve faculdade de prancha, plano de snowboard, só que o cara não apareceu até agora. Eu combinei com o cara, agora deu a piscadinha aqui, pô, mas me decepcionar, né, fazer, agora. Ai, esse bichinho, esse tadeiro. Vamos lá, vai entrar. Eu vou, assim que entrar, eu conserto a câmera, eu já posso tirar o óculos, que eu já sei que vai ser lá. Agora sim, daí. Cadê preto, cara? Cadê tu? Cadê tu? Eu só tô vendo um negócio preto. Tô aí, peraí. Olha aí, meu. Flavinho do Sumaré, já mandaram aqui pra de tu. Agora sim, o cara parece um piloto de helicóptero, caramba, com esses óculos aí. E aí, Flavinho, tá me ouvindo legal? Tô ouvindo bem? Boa noite, Cezinha. É um prazer revê-lo no cyberespaço. Cara, Flavinho, é muito engraçado. Cara, eu me esqueço, nunca esqueço aquele ano novo que a gente passou lá em casa. Você lembra na Barra, que eu morava na Barra? Aí a gente tava tentando ver um filme, cara. Acho que é um filme meio de terror, meio pesado. Cara, tu sacaneava toda hora que é impossível um filme sério com o Flávio do lado. Você lembra? Eu não lembro muito bem, cara, porque, sabe, ano novo, as pessoas usam muitas drogas, né? Bebem muito. Essas pessoas, eu não lembro de nada, cara. Brincadeira. Claro que eu lembro. Aí fazem você esquecer, essas pessoas fazem você esquecer. Eu sei como é que é. Cara, Flávio, é muito engraçado, é muito legal. Cara, como é que a gente se conheceu? Dá uma recordada aí, cara. Meus dois neurônios de vez em quando ficam brigando com a data. Como é que a gente se conheceu assim e começou a ficar parça? Porque é parça, né, mano? Então, acho que foi através do Tanabe, cara. Na casa dele, provavelmente, ali quando ele morava perto da minha casa, aqui na Pinagés. Porque lá meio que a galera vinha do Rio, você, Calmon, o Guto, e ficavam lá na casa dele, que tinha um monte de escadaria para chegar lá no topo. Não sei se você lembra, acho que foi lá. Eu me lembro de um episódio legal que a gente até pode começar agora, que foi os papos do Sumaré, os famosos papos do Sumaré. Eu, você, Maurício Chileno, a gente andando direto, tava na casa do Márcio, me lembro que eu gravava, a gente andando, aí voltava, ia pra casa do Márcio. Conta essa história aí, cara, 2, 3 dias nos paraísos, né, cara? Então, cara, foi muito legal porque assim, aí já era outro lugar que o Tanabe morava, que era na João Moura, pertinho ali da Avenida Sumaré. A Avenida Sumaré, na verdade, passa por cima da rua dele ali, né? E era muito perto da casa dele, cara. E aí a gente, pô, Cezinha, você tá aí, vamos lá, você chamou eu tava ainda com o braço engessado, eu tinha fraturado o escafoide, né? Então eu nem podia estar andando assim tão perigosamente, mas, pô, andar num tubo, eu nunca tinha andado, nem eu, nem o chileno, né, o Maurício chileno,
Aí era dia de semana, o Tanabe estava trampando, não podia ir, você estava na casa dele, acho que você veio cobrir outro evento, não sei o que você veio fazer aqui em São Paulo. Não, aí nós ficamos com os tubos só para nós, cara. Foi demais, andamos lá muito, muito. Ia lá para casa do Márcio, viu que estava sendo que você tinha gravado, voltava, melhorava. A gente foi melhorando a gravação porque tinha essa possibilidade de ir até a casa dele, assistir, né? Porque não tinha, né? A tela da sua filmadora era pequena, não dava para ver direito. Foi demais, foi demais. E ali, sabe o que aconteceu? Você lembra que depois eu, o Márcio, a Nancy, o Bolota, o Porquê e o Mureta fomos até Santos. Eu fui! Você foi? Ah, então você foi também, cara. Então você acabamos na Velô depois, né? Foi pra Velô e não deixaram a gente andar, não foi essa? Sim, a polícia portuária quase nos prendeu, cara, lá em Santos. A gente começou a andar, os caras chegaram, cara. Caramba, cara. Tô falando histórias do skate, galera. Isso é histórias do skate, cara. O Pipe do São Muita história, cara. E a gente andou em frente aqui na casa do Márcio com aquela mordomita. Galera que tem celular aí, que grava e vê, cara. Olha o trabalho que a gente tinha antigamente. A gente via lá de camarote lá na televisão, me na televisão do Márcio, tinha um daqueles pendurados lá no cima. A gente via. Cara, pô, primeira vez que eu no tubo. Conta pra mim, qual foi a onda, qual foi o que tu sentiu, cara? Que quando andei na Wave Park, a primeira curva que eu fiz, eu falei, cara, eu vou morrer, os eixos vão sair, porque aquela força centrífuga. Quando eu desci, eu dei uma batida e cheguei, cara, quero mais. Como é que tu sentiu o pipe, cara? O oververt, vocês dois mandaram bem, você é chileno, cara. Tem lá, tá gravado lá. A galera pode procurar no Chave Mestre Vídeo, lá no Linktree, tem lá, Pipes do Sumaré. Só não tem a parte de Santos porque os caras quase nos prenderam, né? Só tem a parte de São Paulo. Mas foi alucinante, porque assim, a minha base é de ladeira e street, né? Então eu comecei a andar em transição, na verdade foi lá na Wave Park, mas eu nunca me atrevi a subir lá no bolsão, no oververt. Na verdade eu só andei no Wave Park depois que fechou, né? Você sabia, né? Pulando. Só depois que fechou. Caminho underground, aqui passar por detrás. Pulava o muro e ficava andando lá até os caras demolirem, foram, né, quebrando aos poucos, eu fui andando até não dar mais. Mas enfim, eu não tinha tanta base de vertical para ficar andando no oververt, né, cara? Então foi realmente bastante desafiador, sorte que tava você lá, né? Mestre das transições, dos tubos. Não, vamos subir mais alto, tal. 10 horas, né? Vamos chegar nas 11 horas. Aí, cara, foi alucinante, cara. Uns 6 slides, assim, uns fake. Cara, foi bem desafiador. E eu ainda tava, como eu disse, com o braço, né? Meu braço estava engessado por causa do punho, né? O escafoide. Então eu tinha um peso aqui na frente, né? Eu já não tenho mais. Já não tem mais, só tem 2 parafusos aqui, já foi embora meu escafone, então 2 parafusos. É normal, né? Inclusive a chamada fratura do skate, né? De tão comum que do skatista ou do skate. E se você perceber, o Kelvin, inclusive o Kelvin e a Raíssa vão andar daqui a pouco lá, né? Em Tóquio. Na Street League, vai ser daqui a pouco. Os dois estão usando o Stiguard na mão da frente, provavelmente é alguma lesão ou no punho ou algum ossinho aqui do braço, enfim, é comum no skate você machucar, né? Porque é o primeiro contato para não bater a cara. E assim, pô, esse peso do gesso, porque era aquele gessão mesmo, né, cara? Branco. Aquele peso do gesso tira você ali um pouco do seu ponto de equilíbrio ideal. Foi bem desafiador. E agora eu vou tirar esse óculos, Cezinha, porque eu só quis começar com ele, porque hoje, na chamadinha, eu tava com ele. E esse óculos é muito anos 70, cara. É aquele surfer da Ray-Ban, né? Que é muito tradicional. Na época era um sonho de consumo ter esse óculos. Eu tenho até hoje, cara. Eu lembro do Tony Alva usando esse óculos e os headphones e o gravador, cara. O primeiro Walkman, né? Aí eu falei, puta, vou estar igualzinho o Tony, cara. O TA... Ai, cara, eu vou tirando agora. Cara, eu tinha um óculos de surfista, cara, que tipo esse assim, que é aquele de 3 cores, é vermelho, branco e azul. É esse aqui, cara. Vermelho, branco e azul. E a lente é esse aqui, cara. É isso aí, é espelhada. Mas a lente ela tinha um degradezinho assim na frente, né, cara? Tem. É esse aí mesmo, Cezinha. É Surfer 2. Coloca o teu óculos de grau. É isso aí,
É ele mesmo, caraca. É o Surfer 2, ó. Surfer 2, original da Bosch Long, cara. Só que a lente tá toda zoada, né, cara? Então, pô, foi ruim até andar com ele hoje, cara, porque atrapalha, né? Mas foi da hora. Fala aí, gente, falando dessa chamada, pô, muito obrigado, muito maneiro. Já chegou, então já deu spoiler direto. Comecei a andar aqui em 77. Aí eu tô falando com o Billy, pô, tem que falar do Maçarico, tem que falar do Peninha. Sim. Os caras estavam andando lá direto, não sei o quê. Eu quero que você fale primeiro desse início da ladeira circular do Bosque. Cara, eu botei os vídeos aqui, circular do Bosque, no lugar, não sei o quê. E segundo, a lenda, que eu não sei se é lenda, eu acredito que seja verdade, você que batizou a Ladeira da Morte? Sim, isso é verdade. Quem me apresentou a Ladeira da Morte foi o Chape, né? Mas quem batizou, porque na verdade... o Chape me desafiou. Ele falou, olha, tem uma ladeira aqui na nossa área, cara, que é bem inclinada, é um lugar secreto, mas, cara, se eu te levar lá, você não vai mostrar pra ninguém? Eu falei, claro que não. E você vai descer? Eu falei, claro que vou. E eu fui lá, meu, na hora que eu cheguei com o maluco lá, eu falei, não, essa ladeira é da morte. Foi a primeira coisa que eu olhei. Porque lá no final dela, além dela ser bem íngreme, né, e tem as quedas laterais, que é até para a água, né, da chuva, não ficar empoçada ali no meio, no final dela, era paralelepípedos. E aí, o que a gente fazia? Um pouco antes de chegar no paralelepípedo, saía para a direita, na entrada da garagem de uma casa. Era a escapatória, cara, porque muita gente chegava lá e falava, como é que vocês vão descer? Né? A velocidade que vocês chegam lá embaixo, já tem o paralelepípedo, tem que sair para a direita, né? Para sair, uma saída estratégica pela direita. Saída então, quando eu vi, direita. Da montanha, saída pela direita. Sim, exatamente, cara. E aí foi essa, cara. Quando eu vi a inclinação, a quedas laterais, e quando eu cheguei lá no fundo, claro, eu desci primeiro a pé para ver como é que era a ladeira, né? Não fui, peguei, já desci. Aí quando eu cheguei lá embaixo, falei, nossa, paralelepípedo. Eu olhei assim, tinha o rebaixamento, né, para o carro entrar na garagem. Falei, perfeito, a gente, né, roda grande na época, mais macia. Falei, perfeito, cara. O próprio Chape nunca tinha descido ela inteira, ele descia só da metade por causa da velocidade e tal, né. E aí eu fui o primeiro a descer a Ladeira da Morte inteira, fiquei andando lá em segredo, o Chape foi viajar, né, e aí em 88 eu abri para o mundo, vamos dizer assim, né. Tinha o campeonato, né, que era o Campeonato Brasileiro de Street Skate, nem chamava Downhill, Slide. Esse nome a gente conheceu depois. E aí eu falei, Márcio, tem uma ladeira aqui, meu, na área, bem legal, vamos sair do Morumbi. Porque até então tinham tido 2 campeonatos no Morumbi, né? 82, que não era para ter sido no Morumbi, foi o primeiro campeonato brasileiro de Street Skate, entre aspas, Downhill Slide, né? Que era para ter sido na USP, aí deu errado, acabou sendo no Morumbi, e depois em 86 rolou lá de novo no Morumbi, que teve aquele episódio dos vizinhos jogarem óleo na ladeira, na véspera, só que a gente conseguiu usar a parte de baixo dela, né? Isso que foi legal, foi a parte que a gente nem usava muito. Aí em 87 eu falei, pô, Márcio, vamos fazer numa ladeira aqui que é muito mais legal, pertinho aqui de casa. Vamos lá, cara. Aí quando ele chegou lá, falou, não, tem que ser aqui, tem que ser aqui. Eu falei, chama Ladeira da Morte. Aí teve 87, 88, 89 na Ladeira da Morte. Aí rolou a treta lá, né, do pessoal puxando, pessoal querendo pegar carona, um dos vizinhos ali, né, não quis dar carona, bateram com o skate no carro do maluco, o cara já desembargador, sei lá o que o cara era, mano. Aí rolou. Aí não rolou 90, aí 90 voltou para Circular do Bosque, aí só em 2010 que teve a ressurreição da Ladeira da Morte, com ela reasfaltada, né? Foi demais, eu competi inclusive em 2010, foi bem legal, a Ladeira da Morte hoje em dia é um pico internacional, o próprio criador da manobra slide, nada ladeira, né? Que é o Cliff Coleman, ficou impressionado, já andou lá tal, mas... E aí veio essa história, né? Vou aproveitar já esse gancho. O Cliff Coleman inventou
essa questão de diminuir a velocidade do skate na ladeira, já que ele era um competidor de speed, né? E alguns circuitos você tinha que diminuir um pouco a velocidade, com essa estratégia de, em vez de colocar o pé ou pular do skate, jogar o skate de lado, o slide, a derrapada, é o power slide, que é em inglês, né? Que a gente chama de susto, o full slide. A gente foi dando os nossos nomes, mas a criação das manobras, da modalidade, né? Com julgamento, os próprios campeonatos, fomos nós, né? Fomos nós que criamos a modalidade downhill slide. O slide realmente foi o Cliff. E outra coisa, nós colocamos na ladeira também ollies, ou ollie, né? Depende de onde você é. Os ollies. Colocamos footplants, né? Boneless, o footplant tradicional. Colocamos também os fake ollies, então não teve só, foi ollie tanto indo na base como de fake, né? Colocamos outras manobras. Pode falar. Tem que lembrar do caramba, tem há pouco tempo até essas duas coisas que a gente está conversando, Ladeira da Morte 89, eu coloquei, até perguntei, Márcia, street skate, como é que é assim? Não, naquela época não era street skate. E outra matéria que eu coloquei foi do Fernandinho Batman, fazendo tudo isso que você está falando, que a descida, dava handplate, dava footplate, entrava na garagem, batia com a mão no chão, sim, tudo lá, né? É street, cara, é street na ladeira. Exatamente. Não precisa dar impulso, não cansa, ou remada, né? Ou pernada, ou embalada, como queiram. Legal, você falou que a ladeira que é curva, que ficou com medo. Você vê que loucura. A própria ladeira ensinou a galera o modo de andar para um lado para o outro, escorregar, né, cara? Porque o skate nasceu na ladeira, né, cara? Vamos combinar, né, galera? O skate nasceu na ladeira, tu pegava surf no asfalto, até onde você ia sem se esborrachar, essa era a pegada, né, cara? E olha, a Ladeira da Morte trouxe do Rio pro mundo, a gente ficou mais famoso do mundo com, cara, tu viu os caras, Coruja, Daniel Kim, Yupi, esses caras tudo, Diego Menezes, cara, que não se Diego Menezes, caramba, nasceu na ladeira, cara, nasceu na ladeira. Ninguém pensa que era só mexicaneiro, cara, que nada, cara. Não, e foi muito legal, porque depois, né, além do Campeonato Brasileiro, eu participei também da realização do Circuito Bebê Diabo, de downhill slide, que era com o Badeco lá da Mustabi, que era meu patrocinador, que revelou Cupim, Cabralha, enfim, mais uma galera que andando forte, o Hageb, né, vários caras da ladeira mesmo. E também tinha outro circuito que eu participei junto, que você falou do Coruja, né, e o Natividade, que era o circuito Colina Abaixo, que revelou Sérgio Yupi, Birinha, só para citar alguns dos principais nomes aí do downhill slide. Os mais das antigas, né? E um detalhe interessante, Cezinha, lembra do Plano Collor, né, em 1990, que quebrou as pernas do skate, foi uma grande foi uma grande vaca que nós tomamos, né? Porra, foi bem difícil, cara. Naquela época, eu estava me preparando para ir para os Estados Unidos, né? Já estava conseguindo as coisas, porque o Rossói, numa das visitas que ele veio para cá, lembra do Ed, que veio junto com ele? Ed Reddick. O Reddick. Ele foi na pracinha do skate. O Badeco, não, você precisa ver esses caras andando. Não tem nada a ver. No Boris Brigade, né, em 84, que foi, né, o Stacy, o Chris Everson e o Adrian DeMay descendo ali, foi a primeira vez que nós vimos a palavra downhill slide. Eles estavam, né, de farra ali, farofa, né, colocando as duas mãos. Não era o downhill slide nosso mesmo, né? Muito mais técnico, muito mais em pé, né? Não só o tempo inteiro apoiando com a mão no chão. Aí o Badeco falou, você precisa ver como é que é o downhill slide brasileiro. E ele levou o Ed, né, o Rettig, Dagger, né, da Alva, lá na pracinha do Sumaré à noite, para ver eu andando. Cara, o cara falou, você tem que ir para os Estados Unidos, cara. Você tem que ir lá mostrar isso, que lá os caras não sabem o que é downhill slide. E aí o que aconteceu, velho? Eu tava me preparando para ir, veio esse plano Collor, fiquei sem grana. Aí, meus patrocínios, né, perdi tudo, porque as empresas, né, acabaram tendo que fechar, né, meus patrocínios, cara, ganhava $1.000 por mês, era muito chique na época. Né, lembra? O dinheiro da época desvalorizava todo dia, a gente tinha o nosso salário,
Tinha BTN. Qual é a BTN do dia? Eu liguei traduzir quantos BTN. Cara, de repente eu fiquei pobre, sem emprego, sem nada. Aí sorte que eu tinha feito o curso de educação física e comecei a trabalhar. Aí que eu comecei a colocar o skate nas escolas, nos clubes municipais. O primeiro projeto social que eu conheço foi lá no Pelezão, em 92. Eu vou falar sobre isso. Vai falar? Isso porque, cara, já entramos, não. Vamos falar sobre exatamente isso, cara. O lance da Unipran. Mesmo na época, cara, a Unipran, uma universidade de prancha. O que o Flavinho está fazendo? Quer dizer, o professor Flávio Ascano, o cara é acadêmico, é formado em educação física, não é palpiteiro, o cara estuda sobre o bagulho e ensina sobre o bagulho, faz simpósio, não sei o quê. Conta a história da Unipran, essa trajetória de você sair de maloqueiro para virar um professor e o caramba. E, cara, a Unipran foi muito vanguarda, né, Flavinho? Vamos pensar nisso, né, cara? Foi demais até para a época, cara. Esse foi o problema. O mundo não estava preparado. E eu digo o mundo mesmo, cara. Porque os gringos não acreditavam, cara. Australiano, americano, português, espanhol. Os caras, meu, existe isso mesmo? Eu quero ir aí fazer esse curso, que era uma pós-graduação. Mas eu vou voltar um pouquinho, Cezinha, para chegar no Unipran. Vamos lá. Então, aí eu comecei a minha carreira acadêmica como professor, primeiro dando aula de skate dentro das escolas, né, onde eu fui dar aula de educação física, né, em 1991, recém-formado, skatista profissional desempregado, né, não tinha campeonato, não tinha mais nada. Eu fui dar aula, né, cara, era a única coisa que eu poderia fazer, tinha acabado de me formar. Convenci a diretora da escola que dava para dar aula de skate com segurança. Esse era o grande medo, né? Lógico. Para a molecada, né? Levei os skates. Cara, foi um sucesso. Depois, então, já aconteceu isso, de eu levar o projeto na prefeitura, em 92, para a Secretaria de Esportes. E o secretário adorou a ideia e foi bem legal, porque foi logo depois do governo do Jânio, que tinha proibido o skate, né? Não, olha só. E não é um skatista, é um professor de educação física, no peso que tem o valor, né? Então, aí era Erundina na época, a prefeita. E aí, claro, os caras aceitaram, foi bem legal. E foi o primeiro projeto social, porque eu levei os skates, os equipamentos de proteção, as rampas e até uma mini rampa, que era do Burke, que ele foi viajar. Essa mini rampa ficava na casa da namorada dele, cara. E o terreno ia ser destruído tudo para construir uma casa. Eu ganhei uma mini rampa. Não sei se chegou a andar na mini rampa do Burke. Na mini rampa do Burke, não, mas eu cheguei a a mini rampa é famosíssima. Cara, isso é um capítulo da patente. Cara, naquela época ninguém tinha nada. Tinha mini rampa no quintal. Mas vamos na escola, depois cara, foi muito louco. Aí eu levei tudo isso lá pro clube, né? Pro Pelezão, aulas para as crianças. Juliana Ricomini era minha aluna, virou skatista profissional, cara. Foi muito legal. E depois eu comecei também a levar isso para a faculdade, porque depois eu fiz especialização, né, uma pós-graduação, porque eu gostava da parte de treinamento, fisiologia do exercício. Fiz com os caras, vários skatistas, avaliações que viraram publicações internacionais. Apresentei os trabalhos lá, né, nem vou ficar falando porque é muito papo de nerd, mas foi bem legal. Os caras, nossa, skatista fazendo esse tipo de avaliação, né, aqueles de consumo de oxigênio, teste de força. Pessoal, nossa, que legal. Isso lá nos idos de 92, cara. Muito antes do skate, né, tá nesse patamar agora de esporte olímpico, etc. A Uniplan com as Olimpíadas, tem muita coisa que a gente fez também antes, cara, que depois tipo, programa da Bandeirantes, os caras não pegaram. A Uniplan, depois da Olimpíada, com certeza ia bombar, né, cara? Vanguarda paga por isso, cara. A gente faz as coisas antes e não consegue. Por isso que fica em vão a nossa guarda. Em vão guarda. E aí, olha os trocadilhos, começou. Mas, enfim, aí eu consegui colocar, né, também o skate dentro do ensino superior, cara. Porque aí eu também fui fazer mestrado em reabilitação, né, na área de saúde. Porque eu vi que o skate, através desses resultados dos skatistas profissionais, eu vi que eles tinham boa resistência cardiorrespiratória, eu vi que eles tinham uma boa força muscular nas coxas, né, esses músculos aqui mais fortes, aqui da parte de cima do joelho. Então isso tudo serviu para me incentivar a estudar mais também. Eu falei, não, eu quero estudar mais o skate, além do esporte,
saúde. Como eu tinha agora mestrado e especialização, eu consegui dar aula no ensino superior. E logo que eu comecei a dar aula, eu falei, não, eu quero que tenha disciplina skate. Os caras, não, você tá louco, isso aí não é esporte. Eu falei, não, eu vou mostrar, cara. Aí no ano de 2000, lá em Santos, na Faculdade de Educação Física de Santos, eu comecei a dar uma disciplina chamada Esportes Radicais. Meio ano era skate, meio ano era surf. Disciplina obrigatória para o pessoal da Educação Física. 2000, faz muito tempo. Bom. Na sequência, 2001, a outra instituição de ensino superior de Santos se interessou pelo meu trabalho no skate e de um amigo meu, grande brother, o Marcelo Arias, que é bem focado no surf, e aí surgiu o Unipran. O Unipran, o que ele era? Era um núcleo de ensino, pesquisa e extensão, que é trabalho para a comunidade, nos esportes de prancha, que tinha curso de pós-graduação, curso de atualização, escola de surf, enfim, tinham várias coisas, cara, várias coisas, mas aí o que aconteceu foi que o ensino superior privado no Brasil se transformou. O aluno virou cliente e essas instituições acabaram tendo problema de competição e acabaram sendo vendidas para grandes grupos financeiros. Caramba. Então, hoje em dia, ensino privado superior é mercadoria, cara. O aluno é cliente e o professor tem que dar aula de tudo. Tem que ser um generalista. Então, eu saí fora. Então, hoje eu não trabalho mais no ensino superior, né? Eu tenho minha empresa aí, a FA Board School, que eu dou cursos, capacitação, né, via internet, né, principalmente na pandemia. Enfim, eu estou trabalhando agora mais na capacitação das pessoas para darem aula de skate. E também sou jornalista, né, comentarista. Agora comecei a trabalhar no rádio. Enfim, eu estou fazendo sempre várias... Escrevi bastante. Tinha o Skate News. Lembra o Skate News? Lógico, cara, porque ele fazia é classíssimo, né? Super clássico. Flávio, cara, tu fez uma das revistas que você chegou a fazer, não sei qual foi delas, uma dessas. A Vital. A Vital Skate. Isso. Eu dei um jeito nela, porque ela estava muito tosca, cara. Só para você ter uma ideia, o cara quis se aproveitar do momento dos anos 90 ali, né, que estava meio que bombando. O cara tinha uma editora de revista de mulher pelada. Aí ele falou, que legal, o skate está vendendo, eu vou fazer uma revista de skate. As primeiras edições, um lixo. Aí o que aconteceu é que me chamaram para fazer a consultoria e dar uma cara de revista de skate mesmo lá. Foi uma super escola. Mano, não, cara, é legal, aquela época bombava a revista. Trabalhar com material impresso, trabalhar com material de skate, gerar conteúdo, a gente tem um lugar para... Cara, eu descobri esse estúdio de televisão aqui dentro do celular, e cara, isso aí é uma máquina de você poder compartilhar conteúdo. E conteúdo pra gente é o que não falta, né? Que conteúdo tem que ser compartilhado mesmo, né, Flavinho? Não é para ficar guardado, né, de jeito nenhum. Cara, agora, snowboard. Tu corre, cara, brasileiro tem campeonato brasileiro de snowboard lá no Chile, cara, patrocinado anos pelo brother, o cara da CCS. Lalau, pô, piloto de kart, felíssimo, DJ, faz tudo. Cara, conta um pouquinho dessa aventura de brasileiros fazendo campeonato brasileiro de snowboard. Unipran, prancha também, na parada, né, cara? Sim. Eu sempre gostei de pranchas, cara. Sempre gostei de surf. Você também, né? Você começou no surf, né, Cezinho? Depois você foi pro skate. Eu também fiz porque você pioneiro, você me mandou as fotos. Junto com o Badenes, cara. Irado, cara. E Mammoth ou Bear Mountain, eu não lembro. Não, antes do Badenes, eu fui pra... como é que é aquele? Não, caramba, lugar dos Mormons, caramba, desculpe. Esqueci agora. Não é Oregon, não, cara. É Norte da Nevada. É o lugar melhor neve seca do mundo. Passa pelo deserto, a neve seca, e depois ela cai nesse lugar. Cara, como é que é o nome do lugar, cara? Esqueci agora, mas enfim. Lá eu andava ainda com o Interstick, não tinha borda de ferro. Sim. A gente flutuava na neve, cara, entendeu? É Utah, não é Utah? Utah. Aí depois que eu cruzei com o Flávio, aí já tinha as slims com borda de ferro, e o caramba, você fazia cor. Antigamente a gente boiava, Flavinho, era muito louco, cara, era muito bacana. Fala aí. Não, legal. Então, aí eu sempre gostei de pranchas e eu sempre via anúncios e fotos de snowboard nas revistas de skate
e de surf. Principalmente depois que o skateboarding virou action now. Né? Naquele momento também que o skate passou mal lá fora também, ali na virada dos 70 para os 80, das décadas, né? E eu sempre via e falava, pô, isso aí é muito legal. E a ladeira, cara, eu já tenho a base da ladeira, acho que eu vou me dar bem. Tanto é que eu e o Lalau, cara, nós pegamos os longboards, colocamos uns straps, cara, de velcro, e ficamos treinando com skate, com strap na ladeira, que nem o Pastel fazia. Lembra o Pastel? Só que o Pastel só prendia a parte da frente dos pés. Nós prendemos também os calcanhares. Então não tinha como pular do skate. Caiu, cara, igual é no snowboard. E aí nós treinamos isso lá em 95, com esse skate longboard com strap full, né, pé preso totalmente, para chegar lá no Chile e andar, cara. Tanto é que eu nunca tinha andado de snowboard, e por acaso o primeiro campeonato de snowboard foi quando eu e o Lalau estávamos combinando de andar de snowboard em 95. Então, cara, foi uma aventura bem louca. O Vitória, inclusive, fez 2 episódios dessa nossa aventura, né? Aí adivinha o nome? Sumaré abaixo de zero. Fazendo aí uma paródia com Jamaica abaixo de zero. Foi bem louco. Você já pegou hardboot, já era bota dura ou ainda era sapato adaptado? Como é que eram os seus snowboards na época? Então, como eu não tinha ainda equipamento, eu fui lá para o Chile, né, Vale Nevado, e tive que alugar, né? Então era o que tinha lá. Bota dura. Bota dura. Era, na verdade, snowboard de velocidade, para fazer slalom. Tinha que andar com os pés, o pé da frente apontado para frente praticamente, para o lado, e o de trás apontado para... Meu, a posição que não tem nada a ver com o que eu tinha treinado. Foi horrível. Foi horrível. Nose and tail, né, cara? Você fica no bico, você pula pro rabelo, dá aquele... Cara, no snowboard antigamente a gente boiava tipo surf. Tinha que ser neve fofa, né? Sim, pô, tu pisava na neve, tu subia, boiava na neve. Quando ficou com essa paradinha de ferro ali no chão, você vira pra cá, aí dá um pulinho, vira pra cá. E uma coisa que eu aprendi muito rapidamente, nunca coloca o bico para baixo. Se colocar o bico para baixo, tu morre. Velocidade. Tem que ficar... Não é? Imagina a meio da morte descendo, não, vamos pra cá. Nossa, botar reta. Não é, cara? Tem que ter a manha, tem que ter a manha. Snowboard, cara, tipo assim, pra mim, tirando a parte de grana, né, que é caro, né, cara? Eu acho caro pra caramba, cara. É o esporte mais maneiro que tem. Cara, é maior silêncio, maior visual, cara. Tu passa, tu vê o caminho que tu fez depois. Tu vai várias vezes, repete. Tá com teus amigos, aquela cadeirinha, tu indo lá pra cima. Hoje em dia, né, que na época eu fiz, tu tinha que, cara, caminhar, brother. Sim, nem tinha. Você lembra o Litoft, que ele inventou um skate da Sims, que era negócio de plástico, ele botava embaixo, cara? Chegou Não cheguei a ver, que loucura. Então, eu cheguei a andar com o Litoft na época, lá em Utah, cara. Sabia dessa parada, que louco. Cara, ele inventou um bagulho, cara, o Litoft é o cara que, se quem não sabe, o Litoft é o cara que fez skate de 8 rodas, famoso off-grade, o cara é super criativo, andou de skate de skimboard, o cara é muito fera. Aí ele que lançou essa pegada, cara, impressionante, cara, ele é um cara muito criativo mesmo, cara. Nossa, que bizarro, isso aí eu queria ver. Andar, acho que não. Não, andar na rua. Dá uma pesquisada, tem um tipo de curiosidade, dá uma pesquisada porque é interessante, cara, a sacada do cara, o pensamento que ele fez, cara, de criar um snowboard do skate. Cara, é praticamente um skate preso em cima de uma parte embaixo, assim, de plástico, amarelo. Bem depois foi desenvolvendo e virou o que é snowboard, né, cara? Mas snowboard é foda. Lembra que a gente mora aqui no Brasil, né? Vai fazer o quê? Dá aquelas viajadas quando tem chance, fala. Tem o snow skate, né, cara? Que é bem louco também, né? Tem 2 tipos de snow skate. Um que é a prancha, como se fosse só o shape, e tem umas ranhuras embaixo e tal, e você vai. É mais urbano, né? E tem um outro que tem embaixo, como se fossem os eixos, tem uns esquisinhos embaixo, cara. É muito legal. Tem eixo mesmo, só que em vez de rodas tem uns esquisinhos. É bem legal, cara. Eu cheguei a ver uma vez. E bem difícil de andar. Eu cheguei a ver uma vez no Skateboard Magazine, uns desses, mas com, em vez de ser esquisinho, blades, os caras andaram no gelo, cara. Eu cheguei, caralho, os caras. Igualzinho que você tá falando. Então. Só que é um bladezinho. E aí tem um outro, que é o que o pessoal usa mais, que é como se fosse um snowboard preso embaixo.
E, sabe, tem o shape, o eixo, uma base e um snowboardzinho embaixo. Então você consegue fazer o carving para os dois laros, né? De dedão e de calcanhar. É bem louco esse outro snow skate aí. É umas viagens, né? Porque, cara, o snowboard atual, né, cara, virou malabarismo, né, cara? Porque, tipo assim, vamos comparar o skate de ladeira, não sei o quê, com o skate olímpico, né? Não tem mais aquele feeling de surfar, não sei o quê. Os caras jogam aquele bagulho, pra mim, Não, é absurdo. É espetáculo, não sei o quê, mas não é um feeling de surfar, ficar flutuando no bagulho, né, Toninho? Não, no snowboard já estão dando 6 giros. 6, meia dúzia, 2.160, cara. Caramba, cara. Pra narrar isso, o cara fica até todo. Vou te contar quando já imagina. Só no slow motion, cara. É difícil, cara. É difícil, mas tá bem legal. O snowboard, na parte de slopestyle, né, que seria o street, né, os obstáculos, tá bem legal, cara. Bem corrimão, legal. acho que tem corrimão, tem saltos diferentes. Os caras estão quebrando. Muito grande, monstro, é bizarro, cara. E muitos caras andam de skate, que estão no snowboard e vice-versa. Isso que é legal, tem essa transferência, né, de aprendizagem, de manobras, até os nomes, né, acabaram se apropriando, né, do skate. Não tem como fugir. É bem legal. Agora, bem legal. Vamos fugir do gigante, agora passar para a Mini. Cara, conta a história da tua Mini. Ficou famosíssimo no São Paulo numa época, né, cara? Não tinha lugar para andar. Vou mandar na casa do Flavinho. Como é que era o esquema lá, nego liberado? Aí, Flavinho, tô chegando aí, pô, você que tinha o verão rolando nessa época. Bom, ninguém ficava na redação embaçando. Pô, vamos andar no Flavinho, vamos andar no Flavinho. Pô, e quem agradeceu o Flávio pela importância da mini rampa dele no cenário de skate de São Paulo, cara. Nossa, ajudou muita gente. Ajudou na recuperação do Biano, né? O Bianchini tinha se machucado, ele fez a recuperação aqui. Pinguim, o Pen, Bitão, o Kim, vários caras eram frequentadores assíduos daqui, cara. Foi bem legal. Quando eu falei de você com o Yupi, todo mundo assim, professor, era professor Arcânio, cara. O cara deu aula pra todo mundo, recuperou Biano, cara. Vê se pode, que legal, Paulinho. Ajudei ele na reabilitação. Então, o que aconteceu? Tá aí, tá funcionando. Tá aí, tá bombando, cara. O que aconteceu foi o seguinte, cara. Eu decidi dar aula em casa, né? Já que para ir dar aula fora estava meio complicado, não sei o quê. Aí eu reformei a casa e tal, falei, vou fazer uma mini rampa aqui no fundo. E aí, na verdade, é uma micro rampa. Ela tem 85 de altura por 4,40 de largura e 6 metros de coping a coping ali. É uma mini legal, cara. É larguinha, não é muito alta, boa para aprender. E para mim também foi ótimo, foi minha escola. Tanto é que eu participei, depois que eu comecei a andar em casa, do circuito paulistano de Banks. Lembra que rolou? Lembro. Circuito paulistano de Banks. Foi. Cara, consegui ganhar do Bruno Brown, cara, numa das etapas, cara. Que o cara é, o monstro, né? Ele, né? Bruno era muito bom, cara. O rato de piscina, de pista, cara. Teve uma etapa que eu consegui ganhar dele. Fui vice-campeão, né? A gente competia na mesma categoria por conta da idade. Então foi minha escola, cara, porque realmente eu não era muito de andar em pista, transição, era mais de ladeira. E aí o que aconteceu? Eu falei, vamos montar uma mini rampa em casa. Não tinha muito lugar para andar em São Paulo, né? Os lugares eram meio longe e tal. E aí montei aqui, né? Mandei fazer, não fui eu que fiz, né? Foi o Marcelinho da Compacta que fez a mini, do jeito que eu queria. E aí comecei a andar e chamar os caras, porque andar sozinho é a coisa mais chata que tem, né? É verdade, é verdade. E aí, cara... Não consegue nem respirar, só eu de novo. Não. Nada, né, cara? É verdade. E aí bombava, cara. Vamos dar um toque. Bombava. Uma galera, cara, a gente não falou com ninguém, mal falou educação. Tá vendo? Vamos lá, fica à vontade aí, fica à vontade. Já falo mais de meia hora. Cara, você também tem que falar com os caras. Tô vendo os caras tentando entrar. Girão, tô Luiz Calado, Davi. Quem tem mais? Cara, muita gente conheceu a colega, o Calado falando aqui pra gente, falou no skatezinho, o cara aparecendo aqui. Se eu for mexer aqui, vai sair. Tenta pegar as perguntas, se tiver pergunta aí dos malucos. Eu vou dizer pra galera, em vez de vocês botarem comentário aqui embaixo, tem uma caixinhazinha só pra fazer. Na caixinha. Aí, hoje não, vários aniversários, não tá falando.
Andei um pouco ali, Sérgio Dirão falando, andou um pouco, tá vendo? Também andou. A tribo era aqui do lado, cara. Lógico, eu falei. A tribo vinha aqui, a galera vinha. Direto aqui, cara. Ele juntava a redação, ficava ali impregnando ali, era diagramador, e o cara disse, vou mandar lá, você sabia, cara. Me lembra, eu não andei. Infelizmente não andei, só a minha. Mas dá pra andar ainda, velho. A pista tá aqui, cara. Reformadinha. Vamos ver se o velho consegue andar ainda. Vai andar. Mas etapa... vai andar. Tem uma etapa pra cumprir, vamos lá. Tem uma etapa pra cumprir ainda. Nova Iguaçu, hein? Nova Iguaçu eu quero andar com você, que eu ainda não andei em Nova Iguaçu. Cara, tá um luxo. Acabaram de reformar a pista, manter o desenho original, não mexer em nada. Tem uma calçadinha, agora o piso tá zero bala, cara. E todo mundo sabe, quem não sabe, quem me acompanha, sabe que eu devo a minha vida de skatista à pista de Nova Iguaçu. E ali eu virei pistoleiro, deixei de ser surfista que andava de skate e virei pistoleiro assumido. Gosto de transição, não sei da olho, ou olho, como o pessoal fala em São Paulo. Em breve vai ter uma matéria sobre o assunto. Que, cara, eu cheguei, cara, não é possível. Eu comecei a pesquisar, cara, quanto cava, quanto mais, que nem areia, quanto mais cava, mais aparece. Aí fui lá na raiz de quem criou o nome, qual é o nome. A gente sabe, a gente não vai abrir agora, mas, cara, vou fazer uma matéria, galera, espere. Vai ser uma dessas quartas-feiras que eu posto a matéria inteira e vai ser bem bacana. Tô trabalhando com carinho. Aliás, as coisas que eu faço, tudo com carinho pra você, né, galera? É pra mim, mas vou usar pra você. Né, cara? Você é, minha referência no jornalismo é você, mano. Pô, obrigado. Eu nem jornalista sou, né? Eu sou repórter, porque eu pego meu olho, toma essa galera, olha por aqui, pelo meu ouvido fora. Mas é jornalismo, cara. Isso aí. Flavinho, segundo meu diretor, oficial, extra-oficial, diz que não, mas que é o Billy Argel. Vocês têm que fazer assim, essa. Está na hora de a gente começar a fazer o wrap up. Cara, a gente falou 41 minutos. Trocamos aquela ideia, quero saber que é esse mau humor, cara. Tu é um cara muito astral pra caramba, muita informação, inteligente, professor, cara, é muito. Já deu uma aula, uma galera tá pedindo, pô, passa o link da aula, depois, cara, passa aí que a gente alimenta, isso aqui vai ficar rodando. TikTok, Facebook, e no Thread, tudo quanto é lugar, eu vou pegar o link, eu vou colocar lá para as pessoas poderem baixar, dar a dica do celular de baixo o vídeo, ver com calma em casa, não fica assim. Sim, a hora que quiser, né, cara? Isso que é bom. Hoje em dia a gente pode ver a hora que quiser, né, cara? O VOD, Video on Demand. Então, segundo ele, agora é a hora daquele ping-pong. Eu faço uma pergunta, tu responde. Eu faço uma pergunta, tu responde. Aí no final a gente despede da galera. Pode ser? Pô, demorou. Tamo junto aí. Só falar. Primeira pergunta sugerida pelo meu produtor-diretor. Roda! Então, primeiro mandar um abraço pro Billy aí, grande longboard, ele andava lá na Wave Park, um dos primeiros a andar de longboard na transição, né, cara? Meu respeito total, grande desenhista, tive alguns shapes com os desenhos dele, cara. Roda, a primeira roda que eu tive, é isso? Não, roda, cara... A roda roda e a gente vai junto com ela, cara. A roda é a melhor invenção do mundo, a mais importante do skate, cara. Sem ela não dá... Tá bem definido pra caramba. Melhor do que esperava, cara. Boa gente é foda, cara. Cara, melhor skate. Qual é o melhor skate que fala, puta, esse skate aqui foi o skate mágico da minha vida? Ou vai ser, sei lá. Ah, com certeza foi o primeiro, né, cara? Porque eu comecei a andar na época que o skate teve aquela queda no final dos anos 70, e um amigo meu, cara, que é o Cláudio, ele entrou na faculdade no interior, e ele não ia usar o skate. Aí ele deixou o skate dele comigo, aqueles pequenininhos, né? Eixinho, rodinha, old school mesmo, né? Em 1977, foi quando eu comecei a andar de skate. Ele tinha ganhado um campeonato ali na frente o campeonato que foi o Festival Nacional de Skate, lembra que teve aqui em São Paulo? Uhum. Ladeira, na Alameda Campinas, ele ganhou na categoria infantil e o estilo livre na frente da Gazeta, ali na Avenida Paulista. Foi o primeiro Festival Nacional do Skate. E ele ganhou na categoria infantil, aí depois ele foi, né, estudar no interior e deixou o skate comigo, cara. Eu detonei. Quando ele pegou o skate de volta, tava com as rodas já tudo cônica, eu já tinha perdido as bilhas, né? Tinha colocado outras que não eram da mesma medida, então a roda não girava tão bem. Enfim, cara, esse foi meu primeiro skate. Foi ali onde tudo começou. Porque eu só comecei a andar em 77.
Mas eu já ia ali na pracinha do skate do Sumaré em 74, ver a galera andando e ficava ali, né, babando, secando. Pô, eu participei da propaganda da Pepsi em 76. Não andando, só tomando Pepsi ali com a galera, meu. A pracinha, cara, tudo. Por isso que eu falo, ali que começou a minha história do skate, desde espectador em 74, né, quando eu tinha 10 aninhos, até eu realmente ter esse skate emprestado do Cláudio em 77. Então o melhor skate para mim foi o primeiro, cara. Sem ele eu não teria começado. Tá bem justificada a resposta. É o skate. E, cara, se você for montar um setup hoje em dia, pô, tem uma loja foda aí, o que tu mudaria? A ladeira, lógico, né? Então, hoje em dia eu tô andando um pouco de tudo. Vou te falar que ladeira eu só tô usando para transporte, nem tô fazendo downhill slide mesmo, até porque as rodinhas vão embora muito rápido. Na época que eu tinha patrocínio era bom. Torrava as rodinhas, deixava a cônica em um dia, já ia lá e pegava outro. Mas hoje em dia, cara, é um shape tradicional, né? 32 por 8,5, 149. O shape, cara, maple normal, assim, mais um modelo com pouco concave, não gosto de muito concave, né? Gosto de um shape mais flat no meio, nose e tail, né? Não tem assim uma marca que eu compraria. Eu vou lá, vou olhar, né? Vou ver o nose, o tail, o concave, mas de medida seria 32 por 8,5, eixo 149, Indy, né? E a rodinha... Tem que usar o Ace, cara, tem que usar Ace. Experimenta o 44 Ace, se eu tiver uma chance, faz favor por mim. Experimenta o 44 da Ace e fala comigo depois do Indy. Não vou nem falar. Próximo. E a roda que eu te falei, né, que eu não falei, as rodas seriam 5,6, 101 de dureza, que dá para andar, 101 em qualquer lugar, ladeira, cimento, madeira... Enfim, uma rodinha 5,6 é boa. Não é... Eu não vou ficar dando double flip, então não precisa ser tão leve o skate assim. Não, tá um bom setup. Um 4,9, pô, 32 polegadas, eu já gosto um pouquinho. Tem um wheelbase grandão, né, cara? Uma roda 5,7. Tá aprovado aqui. Pode continuar. Siga do seu caminho que tá aprovado. Flavinho, melhor pico. Pô, tu vai dizer que ela é de Sumaré, cara? Qual é o melhor pico? Não, peraí, deixa eu pensar. De ladeira da morte... De pista que eu já andei, eu considero São Bernardo do Campo, cara. São Bernardo do Campo, depois da reforma, tanto o parque de São Bernardo do Campo, eu quero dizer, né? Para mim, né? Porque, né? Tem outros parques mais desafiadores. De street, cara, hoje em dia tem muita plaza, né? Esse modelo assim. Eu gostei da pista lá do Ibirapuera, né? Apesar de não terem colocado o meu nome ali. Atrás da rampa, com bolota. Não colocou meu nome ali, colocou do Chap, dos caras que, nem apareciam no Ibirapuera, eu ia lá direto. Mas enfim, eu fazia freestyle, inclusive, né? Eu comecei fazendo freestyle, depois que eu fui pra ladeira. Eu gostei lá da plazinha ali do Ibirapuera, eu gostei. Assim, tá no nível tiozinho, pra mim tá bom, não tem umas escadas gigantes, umas coisas muito difíceis, dá pra curtir. E a melhor manobra do Flavinho. Pô, essa manobra é a que eu gosto de fazer, eu sempre gostei, faço ou não faço. Qual é a manobra, Flávio? Cara, a manobra assim que eu gosto bastante, e assim, de ladeira, era o layback, né? O layback de front, né? Porque tem o lay front que é de back, para confundir os caras. O layback, cara, o layback para ladeira, assim, é muito legal, o lance de ficar deslizando, de você ter que fazer uma aproximação meio de lado, né? Hoje em dia a molecada no downhill tá descendo muito reto, né? Eles não usam a ladeira toda, eles não fazem o zigue-zague, eles vão meio na linha reta. Assim, o layback, assim, a manobra clássica, assim, eu sempre gostei de fazer. Na pista, assim, que eu gosto bastante é o Smith de front, né? Clássico também, aquele corridão, tal. Gosto de várias outras, mas assim, essas manobras mais corridas, vamos dizer assim. E no street mesmo, cara, gostava bastante, ainda gosto de... Cara, corrimão eu me machuquei muito tentando, cara, não consegui descer. Mas pular a escada de frontside, olha, 180 já tá muito bom no street pra mim. Maneiro, legal.
o frontside de 180 é um desafio legal, ainda mais pra gente da idade da gente. Sim, sim. Agora, duas últimas, aquelas duas últimas para dar aquela rematada, já estamos com 49. Roubada. Roubada que o skate trouxe, e falou, caralho, sobrevivi a essa. Qual foi a roubada? Cara, a maior roubada foi um campeonato lá no Guarujá, que eu e o Girão, aí Girão, lembra desse campeonato? Tava rolando Copa do Mundo, o organizador do evento sumiu, e aí a galera chegou lá para correr, era um campeonato de freestyle, era aquelas arenas, lembram? Nos anos, acho que foi em 1994, 94, lembrei. Eu, o Girão e o Lalau descemos pro campeonato, Guarujá. No Guarujá. Isso. O organizador, cara, sumiu, não recebemos até hoje, tivemos um maior trampo, mas foi legal. Chegamos lá, a arena toda suja, porque a galera tinha feito a despedida um dia antes, cara. Então tinha, bebida, garrafa, copo, areia, e a galera colou lá, a galera do freestyle, porque ia ser um evento, tá? A galera foi lá. Era uma época que estava devagar os eventos, ainda mais estilo livre, né, que sempre é mais difícil realizar. Colou uma galera, fizemos uma sessão, foi bem legal, foi a maior roubada, mas acabou virando uma sessão bem legal com a galera que colou. Essa foi a maior roubada da minha vida. Perdi dinheiro, perdi tempo, assim, ficar com aquela cara, né, de pastel ali na frente dos caras, não ter o que falar. Não, totalmente, cara. A gente sempre organizou eventos, cara. Quantos eventos eu organizei? Sempre, muitos eu tive que gastar, perdi dinheiro. Então, cara, esse evento não aconteceu. Mas rolou uma sessão ali para salvar a viagem da galera que colou lá. Girão tá falando aqui, pão com ovo, e falou que acho que foi em 92. Acho que foi 4, mas tudo bem. Depois vocês escutam aí. Então, a última pergunta, antes de você fazer aquele recado pra galera bonitão. Falou da roubada, tem que falar do momento Prime que o skate trouxe. Que aquele melhor momento, cara, se o skate não fosse pelo skate, não teria tido isso. O que, Flamengo? Cara, eu não teria tido a oportunidade de estudar, de conseguir me formar, de conseguir várias coisas pelo skate. Então, na verdade, não é um momento. Inclusive, eu estou vivendo esse momento até hoje. O skate me levou, né? Tem aquele filme lá do Lecoq, né? O skate me levou. Na verdade, o skate me levou e eu levei o skate depois comigo, né? Então, eu agradeço ao skate por ter aberto várias portas para mim no início, né? Como profissional. Conhecer vocês, cara. Conheci o pessoal de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Florianópolis, o Girão. Conheci uma galera que antes, muito infelizmente, legal, era só Sul e Sudeste, né? Os anos 80 verdade, ali. É verdade. Então, conheci vários manos, cara. Morei no Rio uma época, não sei se você lembra, morei ali no Jardim Botânico, na Casa do Cabeça. Enfim, né? Desci lá a Maria Antônia, as ladeiras do Rio. Maria Angélica. Maria Antônia aqui em São Paulo, do Maria Angélica, desculpe. Maria Angélica é o pico do Rio, que criou o skate aqui no Rio de Janeiro. Sim, é o Bruxa. Os malucos. Andei com eles lá. Os caras, não, você tem que ir lá, cara. Nossa, desci lá, foi maravilhoso descer lá. A Maria Angélica. Enfim, eu conheci várias pessoas, tenho vários amigos até hoje, conheci você, cara, fiquei na sua casa várias vezes, você me hospedou várias vezes, quando você morava ali na Barra, tinha uma mini rampa ali no condomínio, fomos no Barra Mares, Campo Grande, Arpoador, né, Arpoabou, Arpex, cara, o skate me abriu muitas oportunidades, até essa parte de jornalista, de escrever, eu sempre gostei de escrever, né, e de falar, dá pra perceber. E assim, o skate me deu a oportunidade de fazer coisas que eu gosto, que é de escrever, falar, estudar, né? Na verdade, eu sou um pouco nerd mesmo, eu gosto de conhecimento, eu gosto de fatos históricos, eu gosto de coisa técnica, né? Lembra que a gente ficava falando que os caras colocavam na revista os nomes Hell Flipper, enfim, por aí vai, né? Até hoje o pessoal, né, mistura lip slide com board slide, o kickflip, enfim, mas, o pessoal... Né, isso é nossa, Flavinho, acho que eu sou muito igual a você, o skate para mim é um passaporte, sim, que abriu milhões de portas, eu estou aqui conversando contigo, fiz 30 anos de televisão, graças ao skate, conheci muita gente, como você falou, de Rio Grande do Sul, tudo isso, graças ao skate realmente é sensacional, cara. E essa manobra de Hell Flip, frontside, não sei o quê,
Isso cabe a gente, galera. Vocês vão ter que aturar a gente. É que eu falei, por que, que o cara sabe que frontside não existe? Pela história, volta no passado. Sim. Por que, que frontside Smith não é frontside Smith? Porque Smith grind, cara, já é frontside. Se é backside, Sim. não é Smith grind, é monte grind. Em breve vocês vão ficar sabendo tudo isso aqui que eu vou vomitando esse conteúdo aos poucos. O próximo vai ser do Olhe, que o Sanzoni fez um meme muito foda. Chegou a ver, cara? Olhe, produtos de dólares no Brasil. Aí bota nos Estados Unidos, Canadá, olhe. Estados Unidos, Canadá. Aí tem Japão, olhe. Aí consegue, chega em São Paulo, olhe. Eu vi. Caramba. Eu Ele fez vi. uma homenagem. Eu falei, obrigado, Marcelo. Eu cheguei, cara, vou fazer uma matéria sobre o óleo. Muito bom. Que eu acho muito legal. Flavinho, 5x5. Contigo agora, falar com essa galera maravilhosa que a gente não conseguiu falar, que entrou aqui, que acompanhou. Muito obrigado, galera, pela presença. Quando eu falei que o Flavinho, pô, Flavinho, sangue bom, Sumaré, Rei da Ladeira, não sei o que, meu parceiro Hélio, falou, achei parceiro de longboard, que era muito maneiro. Dá um oi pra galera aí, um salve, que seja, só mensagem. Aí depois eu falo daquele botãozinho ali e desligo e a gente se encontra na quarta-feira. Falou? Beleza, então, Cezinha. Então, antes de mais nada, agradecer muito a oportunidade, desejar que você se restabeleça o mais rápido possível para a gente fazer essas sessões aí. Tamo junto. E assim, eu quero lembrar as pessoas que me influenciaram, né? Eu falei do Cláudio, o Cláudio que me cedeu o primeiro skate, mas algumas pessoas como o Chape, o Massarico nas ladeiras, né, cara? Foram minhas referências. O Vitório também aqui do Sumaré, o pessoal das ladeiras aqui, do longboard. E eu era o cara que andava de skatinho, né? Eu andava com skate de street, a gente falava, eu só ando de street, eu não ando de long. E aí que a gente começou a criar um monte de manobras, né? As revolucionárias para a época. Como eu disse, nós criamos a modalidade e criamos também as manobras. E aí tinha as turmas, né? O pessoal lá do BNH da Lapa, que era o Fernandinho, o Kiko, e mais uma galera que fazia essas manobras. A gente criava as manobras do Sumaré. Veio o pessoal da pista andar aqui no Sumaré, né? O Tanabe, foi assim que eu conheci ele, o Gordinho, os Porquê, né? A galera das pistas, né? Quando acabaram as pistas, começaram a migrar. Lembrar que o Downhill Slide, na verdade, ele acabou ajudando a manter o skate naquela fase ruim. Os campeonatos, né? O Márcio Tanabe organizando vários campeonatos e eu participando da organização. Então, agradecer também ao Tanabe, que me ajudou também bastante nessa fase aí, que me fez conhecer você, por exemplo, e outros camaradas, e essa coisa de organizar eventos, junto com a Nancy também, né? A Nancy que mora em Nova York agora, Nancy Páscoa, toda essa galera que ajudou eu me desenvolver como pessoa, como skatista, e é isso. Obrigado, e aos que eu não lembrei de agradecer, estejam também agradecidos também. Alivia os dois neurônios do Flavinho. Sabe que a gente tem pouco neurônio, tem que trabalhar em conjunto para poder, né, fazer a coisa funcionar. Memória comigo, amigo. Se eu não escrever, cara, eu tenho uma timeline das minhas coisas. Esse ano eu morei aonde, eu fiz o quê? Se não quer se não escrever, Flavinho, já era. Amigo, brigadão. Galera, muito obrigado aí pela audiência. Hail pro Flávio, professor Flávio Ascani, que trouxe toda essa nobilidade para o skate, né? Que não é mais um maloqueiro, é um professor falando, você vê a diferença. Isso que a gente fala hoje em dia, o skate tá olímpico, cara, e tem que ter um approach muito diferente para vocês conseguirem o que vocês querem. Não é chegar, dar pé na porta, subir com o carro na ladeira, dar porrada no carro na ladeira. Flavinho já se caracterizou para a década de 70, Back to the Future. Galera, obrigado, fui! Nós! Na veia!